Estamos de volta então aqui com o nosso boletim da noite, agora nesse segundo round. Estou aqui com... Opa, brigadinho aqui, trazendo um cigarro. Olha o teu isqueiro aí, ó. Alvin, Roberto Alvin. Um dos homens mais premiados do teatro brasileiro. Tá aqui o cigarrinho aí, ó. Um dos homens mais premiados do teatro brasileiro, junto com a sua digníssima, que recebeu mais prêmios que a minha idade, né? Exatamente. Mais do que eu tenho de jovem, idade. Eu descobri hoje que o senhor é bem mais jovem do que eu pensava. Mas não era a idade que eu tô falando. Ela recebeu mais prêmios do que eu tenho de idade. Exato. Alvin, é o seguinte, olha. Em primeiro lugar, muito obrigado pela honra de tê-lo aqui no Terça Livre. Para mim é uma alegria imensa. Um ícone do teatro brasileiro. Tá com você, assim, acho você um gênio, um cara absolutamente brilhante, uma figura central nessa guerra cultural que a gente está travando nesse momento no nosso país. Como é que foi a receptibilidade daquela galera que vive nos chamando de fascista, de troglodita, de violentos, de pessoas odiosas? Como é que foi a receptividade desse pessoal coração de ursinhos carinhosos? Lembra dos ursinhos carinhosos? Claro. Né? O pessoal que tem os símbolozinhos dos ursinhos carinhosos. Como é que foi a reação desse pessoal quando, primeiro, você se converteu e, segundo, depois você falou assim, não, Bolsonaro não é esse monstro que vocês estão pintando? Então, foi a pior possível, né? Isso já contei em várias entrevistas e tudo mais. Primeiro eu tive uma... Eu tô aqui por, assim... Nosso Senhor Jesus Cristo me estendeu a mão a mim, um pecador miserável, que não merecedor dessa graça, mas por algum motivo ele me estendeu a mão quando eu estava muito doente, em 2016. Eu estava em cartaz nessa época com Leite Derramado, do Chico Buarque, com trilha sonora do Vladimir Safatli, quer dizer, dois ícones aí da esquerda, e fiquei muito doente e tive um milagre na minha vida, através de uma oração feita pela babá do meu filho, evangélica. Eu sou católico, mas a babá era evangélica, e ela fez uma oração e eu fiquei curado instantaneamente da doença que estava me matando. Então me converti ao cristianismo. A partir daí comecei a ter aulas com o padre Paulo Ricardo, fui entrar numa universidade de teologia depois de velho, fui estudar teologia, comecei a frequentar a igreja católica 2 vezes por dia, e cheguei no professor Olavo de Carvalho, onde as escamas caíram de uma vez por todas dos meus olhos. E depois fui no espectro político, fui para a direita. E saí do armário de vez quando o presidente Jair Bolsonaro, então candidato, no dia 6 de setembro, sofreu aquele atentado, aquela facada. A partir dali, em menos de 24 horas, Alan, as pessoas que eram minhas amigas de anos, eu estava no teatro há 28 anos nessa ocasião, agora estou há 30, não apertavam mais a minha mão. Quando eu passava caminhando no foyer do teatro, no Centro Cultural Banco do Brasil, quando estava com o espetáculo lá, as pessoas falavam fascista, mesmo eu de mãos dadas com meu filho de 8 anos de idade na época. E assim, sofri um massacre virtual, né? As pessoas dizendo que eu estava morto para a cultura brasileira, sites e blogs apagando matérias nas quais eu antes era incensado, elogiadíssimo e tudo mais. E comecei a sofrer um massacre, tentativas de invasão de espetáculos meus. Primeiro me chamaram de fascista, nazista. Depois, quando viram que essas peças não eram suficientemente violentas, começaram a me acusar de racista, pasme, homofóbico. E assim foram fazendo campanhas atrás de campanhas difamatórias a meu respeito. Quando o presidente ganhou as eleições, em janeiro desse ano, depois que ele tomou posse, o meu apoio foi cada vez mais entusiástico. Cheguei a dizer na época da posse que quem não se emocionou diante daquela posse, do discurso do presidente da primeira-dama, era sub-humano, tinha perdido a sua humanidade. Amigo, aí foi ladeira abaixo completamente. Aí instituições começaram a fechar as portas para mim, começaram instituições como o Sesc, por exemplo, um alto diretor do Sesc escreveu uma carta se despedindo de mim, dizendo que eu tinha feito espetáculos que tinham mudado a vida dele dentro do teatro brasileiro, mas que a minha adesão ao discurso de ódio, ao fascismo, a exclusão de minorias fazia com que, para ele, as portas estariam fechadas para mim para sempre. Isso aí foi feito publicamente. Depois esse cara apagou essa postagem, mas eu tenho printada. E isso teve adesão de uma série de instituições, outras também, que eu ganhei editais que foram cancelados. Então, assim, fecharam as portas de todos os lugares. Para mim, eu tinha um pequeno teatro lá em São Paulo, na Rua Augusta,
o Clube Noir, que existia há 12 anos, cheios de alunos, e os meus alunos começaram a relatar que estavam sofrendo ameaças por parte da classe teatral de São Paulo, que se eles estudassem comigo e com a minha mulher, a atriz Juliana Galdino, nunca mais trabalhariam no teatro brasileiro. Então os alunos foram saindo... Em todo o território nacional. Em todo o território nacional, porque a coisa é muito organizada, né? Então, assim, inclusive esses massacres de internet, eles vêm de todos os lugares e vêm em bandos, vêm em ondas orquestradas, sabe Deus de que forma. Porque a organização da esquerda é uma coisa impressionante, realmente. Devemos dar a cara a tapa de que eles são extremamente organizados. Inclusive agora... Bom, aí o presidente Jair Bolsonaro me estendeu a mão. Então eu sempre digo, eu estive com o presidente recentemente e disse isso para ele. Eu devo lealdade, em primeiro lugar, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salvou da morte e me deu uma segunda chance. E em segundo lugar, ao presidente Jair Bolsonaro, que me estendeu a mão quando eu estava completamente quebrado, falido, devendo dinheiro, sem nenhuma possibilidade de trabalhar no meio para o qual eu dei 30 anos da minha vida, numa carreira extremamente vitoriosa. Só nos últimos 8 anos eu fui eleito 3 vezes pela Folha de São Paulo como o diretor do melhor espetáculo nacional de teatro. Então, agora, recentemente, né, não sei se posso entrar nesse assunto já, mas o caso da Fernanda Montenegro, por exemplo, é curioso. Porque a Fernanda Montenegro saiu numa revista vestida de bruxa numa fogueira de livros. E essa imagem era uma alusão tanto à queima de bruxas na Inquisição, quanto a uma peça de teatro. As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. E nessa peça de teatro, essa peça faz uma analogia do macartismo norte-americano, quando se perseguiu comunistas nos Estados Unidos nos anos 50. Então o que ela estava dizendo com aquela imagem, com aquela instância simbólica ali? Que ela está vivendo num estado autoritário, onde se persegue, em primeiro lugar, se assumindo comunista, né? Porque a alusão às Bruxas de Salem era direta, e dizendo que, projetando internacionalmente a imagem de que nós vivemos num estado autoritário, que queima livros em fogueiras e persegue vozes discordantes. Ora, a liberdade de expressão dela é completa. Ela pôde fazer a foto está nas bancas de jornais. E eu também tenho a minha liberdade. E eu disse que ela era uma mentirosa, que ela estava mentindo deliberadamente. E que essa mentira dela era uma distorção canalha dos fatos e que isso me causava desprezo pela pessoa dela. Muito bem. O ministro do STF, Gilmar Mendes, declarou o seu repúdio à minha declaração, o seu apoio incondicional à liberdade de expressão da Fernanda Montenegro. Bom, a liberdade de expressão é só para ela? Ela pode mentir numa revista e eu não posso dizer nada, não posso responder que aquilo é uma mentira deliberada? Ora, bolas, ninguém pode contestar a esquerda. Eu estou sofrendo uma onda de ataques brutal nas últimas 2 semanas, de vários lugares diferentes, orquestrada minuciosamente. Você tem uma ideia? Estadão, Veja, Época, Jornal Nacional. Época, Globo, todo mundo. Quer dizer, hoje já me ligaram do jornal O Globo, já me ligaram da Veja, já me ligaram da Mônica Bergman, de todos os lugares. Quando a gente estava sentado ali, tinha gente ligando. Gente me ligando. Dando mensagem. Mas assim, Bruno Covas me atacou. Não sou eu, só para avisar. Eu estou de óculos, né? Não é. A Lei Youssef, secretário de Cultura do Estado da cidade de São Paulo. Marcelo Caleiro, deputado do Rio de Janeiro, fez várias moções de repúdio a mim. E agora a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, presidida pela Benedita da Silva, do PT, lançou hoje uma moção de repúdio à minha presença dentro do governo. Juntamente com ela, o Ministério Público Federal pediu explicações acerca das minhas atitudes no governo. A gente vai chegar lá, dos atos do governo. Agora, convenhamos, temos aqui um vencedor, né? Porque eu só fui criticado pelo Rui Falcão, pelo Gregório do Vivier, antagonista, Frota, Lobão. Você tá com uma constelação. Você ganhou, cara. Cara. Você ganhou de longe. Não, e todos esses que você mencionou... De longe, temos um vencedor. Todos esses que você mencionou, o Lobão gravou um vídeo especialmente, o Lobão que já foi meu amigo,
pessoal, com quem eu já tive Posso falar o mesmo? grandes No verbo do conversas passado já. mesmo. E ele fez um vídeo vídeo de sei lá quantos minutos, especialmente sobre mim. O Gregório do Vivier gastou a sua coluna no jornal O Globo, de meia página do jornal, contra mim. Alexandre Frota disse uma coisa muito curiosa, disse que ia pegar o tal do Alvin. Eu não entendi de que modo ele ia me pegar. Mas ele deu essa declaração. Isso dá caô, hein? Vou pegar o tal do Alvin. Fácil. Não sei se me pegaria por trás, pela frente, por onde ele me pegaria. Mas disse isso. Sabe que anteontem ele... Foi anteontem, o Rafa? Ou foi ontem? Lá no Congresso. Foi ontem. Ontem o Frota gritando comigo dentro do plenário. Você é vagabundo! É impressionante, assim. Mas o gabinete do ódio somos nós. O Tuti Vasquez, que acabou de te atacar aqui. Acabou de te O atacar. Tuti Vasquez também me atacou. Eu fui chamado de ignóbil. Ignóbil pelo Anselmo Vasconcelos, do jornal... Você só não foi atacado... Não, Anselmo Góes, desculpa, Anselmo Góes, do jornal O Globo. Ignóbil. Alvin, você só não foi criticado pelos mortos. Trotsky, Lenin, Stalin, os Não. vivos todos. Os representantes deles me criticaram. Agora é engraçado porque parece que você pisou na cabeça da serpente. Sim. Né? Usando uma metáfora bíblica aí. Porque realmente a área da cultura, especialmente o teatro, é importante a gente perceber isso. Tudo isso começou no teatro. Tudo isso começou na cultura e dentro da cultura no teatro. A partir do teatro, foi-se para os filmes do Cinema Novo, foi-se para TV Globo, e a partir dali, todos os pontos de vista e temas da esquerda assolaram, de um modo hegemônico, todos os romances, todos os contos, todas as telenovelas, todos os filmes, todas as canções da música popular brasileira. Então é um modo, essa guerra cultural perpetrada desse modo tão maquiavélico, tão terrível, de entender que eles agem sem que a gente perceba que eles estão agindo. Isso vai penetrando epidermicamente na gente e a gente vai se tornando um progressista, o famoso idiota útil, sem perceber que o somos. Mais um detalhe sobre essa questão do pessoal, da galera do amor, do Mais Amor, por favor, é o fato de que todos os meus amigos, né, amigos de longa data, amigos que eu tinha dirigido alguns deles em até 7 espetáculos. Para um diretor de teatro dirigir um mesmo ator em 7 espetáculos, isso é mais do que um casamento. É uma relação extremamente profunda, porque a sala de ensaio é algo muito de uma... É de uma intensidade profunda. Onde se irmanam inconscientes ali. E essas pessoas, assim, não pensaram 2 vezes em me bloquear e em declarar publicamente que não tinham mais nenhuma relação comigo. E mais, de que eu as havia enganado todo esse tempo. Ora, quando eu estava à morte, e eu tive um milagre, isso é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de um ser humano. É uma coisa da ordem da epifania, da transcendência absoluta. Isso não causa comoção nenhuma nessas pessoas, que muitas delas são artistas. Nenhuma comoção. Isso causa asco, repúdio, desprezo absoluto. O que me foi recomendado de pai de santo e mãe de santo por amigos meus quando eu disse que tinha me convertido ao cristianismo não está no gibi. Meu Deus. Então, agora é interessante também falar uma coisa. Recentemente, né, é uma situação muito complicada na cultura, muito complicada mesmo. Porque eu estou dentro da Funarte, a Fundação Nacional das Artes, que é, de certa forma, um braço executivo, um braço de execução de projetos culturais do governo federal. E a Funarte tem como logotipo dos seus funcionários, da sua associação de servidores, uma mão esquerda levantada, um punho em riste, onde está escrito em vermelho Funarte. Então, assim, é declarado, absolutamente declarado. E esses funcionários, algum funcionário da Funarte começou a vazar informações minhas para essa logomarca do Facebook, da Associação de Servidores, né? Então, assim, eles começaram a vazar informações minhas para a revista Veja, para a Folha de São Paulo, para o jornal O Globo, de processos que ainda estavam num trâmite interno, sob análise de um trâmite interno. Então, assim, é um vazamento absolutamente ilegal de processos que não haviam ainda sido contratados, que estavam em estudo, nos quais possíveis irregularidades que sempre vai haver
iam ser, então, coibidas, iam ser sanadas, o processo ia ser refeito, ia ser reconstruído, ia ser, então, colocado de novo para análise do departamento jurídico. Essas pessoas pegaram esses processos e vazaram para esses meios de comunicação de massa. Então, assim, é uma denúncia completamente falaciosa na medida em que nenhum contrato foi assinado, nenhuma verba foi destinada, o jurídico não havia analisado ainda esses processos. Então, o que é que se está denunciando na medida em que nada ainda havia sido feito, em que o trâmite era completamente interno ainda? Então é muito complicado trabalhar dentro de instituições da cultura que estão inteiramente tomadas por pessoas que estão querendo que nada seja feito no sentido de um renascimento nobre, digno da cultura brasileira. Ao contrário, estão querendo paralisar todos os mecanismos culturais para dizer que o governo Bolsonaro não está fazendo nada no campo da cultura. E tudo isso acho que visa, Alan, fundamentalmente me cansar. Provocar um cansaço, uma exaustão e uma tentativa de desistência. Mas a minha fortaleza está na minha família, está sobretudo em Deus, e está também no homem mais justo, honesto, íntegro e sensível que eu conheci em toda a minha vida, que é o presidente Jair Bolsonaro. E que percebeu agora que a tal da guerra cultural está plenamente deflagrada no Brasil. E que esse fronte de combate precisa ser enfrentado diretamente, não no sentido de tornar a arte brasileira, a cultura brasileira, um veículo ideológico da direita. Porque a esquerda reduziu a arte no Brasil a um mero veículo panfletário da esquerda. O que nós queremos fazer não é o contrário. O que nós queremos fazer é retomar o conceito de obra de arte, que é um sistema complexo de relações formais, passível de múltiplos significados para aquele que dialoga com a obra. Então, retomar a grandeza do conceito de obra de arte no Brasil, através de um bombardeio de arte clássica na população, em todos os teatros federais, com a montagem de textos do Dostoiévski, com a montagem de textos de William Shakespeare, de Ibsen, de Racine, de Molière. Essa é a ideia, mostrar para as pessoas que existe um alto padrão, uma alta cultura que foi negada à população durante esses últimos 30 anos e que tem como finalidade dignificar a vida humana. Agora, vejamos o seguinte, né? Eles falam tanto de censura, de discurso de ódio, etc. E aí, hoje existe, até dentro da direita brasileira, vamos falar aqui dos liberais, pessoal, existe um PT de direita, né? Como se nós estivéssemos perseguindo as pessoas, como se você estivesse censurando obras, censurando trabalho. O que você está fazendo dentro da Funarte e que hoje disse, não só apenas de você, mas de todos nós, que nós estamos queimando pessoas como bruxas em praça pública, né? Exato. O que está acontecendo lá na Funarte? Olha, quando me acusam de censor, o que eu digo é que não é censura o nome disso é curadoria. Me chegam projetos que não tem nenhuma alusão a aspectos estéticos, aspectos artísticos da obra. Só tem discurso. Ora, no que depender de mim, nenhum dinheiro e nenhuma estrutura do governo federal será dada para quem quer reduzir a arte a um veículo de propaganda ideológica, seja ela de qual espectro político for. O que será feito dos nossos espaços e com o dinheiro do contribuinte, do povo brasileiro, são obras de arte. Então, me acusa, você censurou uma peça tal. Não, eu simplesmente não a aprovei. E aprovei uma outra obra que me parecia infinitamente melhor, mais consubstanciada do ponto de vista artístico, do ponto de vista estético. Então isso não é censura. Agora, todas as obras que não estão sendo aceitas, nós recebemos centenas de projetos por mês. Ora, teremos que escolher alguns em detrimento de outros. E quero deixar bem claro que meu ponto é: não serão mais exibidos dentro da nossa rede federal de teatros obras que vilipendiam o conceito de obra de arte e, portanto, vilipendiam a nossa humanidade, reduzindo peças de teatro a proselitismo político,
a panfletagem ideológica. Quando a arte e a cultura adoecem... Nem de direita nem de esquerda, nem como de vocês esquerda. Quando a arte e a cultura adoecem, o povo inteiro adoece junto. Como diz o professor Olavo, 100% da mentalidade de um povo é formado pelas obras de arte. Então nós precisamos retomar a grandeza da obra de arte para retomar valores nobres, para retomar a dignidade da vida humana. Senão a gente vai continuar tendo um número de homicídios por ano no Brasil maior do que qualquer guerra, exceto a Síria, como foi falado aqui no bloco anterior. Então tem a ver com isso, com devolver a instância poética à obra de arte. A obra de arte não é um discurso direto, dirigista. Isso reduz tanto a obra quanto o observador. Então, assim, nós estamos trabalhando não para os artistas, mas para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro ter de volta, graças ao dinheiro dos seus impostos, gratuitamente, embora nós vamos oferecer nossa programação inteira praticamente gratuita, mas 90% dela é gratuito. Não é gratuito porque as pessoas pagaram seus impostos para aquilo estar ali. Mas nós vamos oferecer para ela obras que elas possam levar as suas famílias inteiras para o teatro e perceber ali a grandeza e a complexidade da vida humana. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, né? Você disse que não pode se instrumentalizar a arte. Ou seja, a arte não é retórica, a arte é poética. Exato. A arte ela não pode ser um discurso panfletário, nem de um pensamento de direita e nem de um pensamento de esquerda. Ela precisa ser arte. Ela precisa tratar do drama humano. Ela precisa tratar do vazio humano. Ela precisa tratar como a gente estava falando de, por exemplo, do anjo pornográfico, né? Sim, sim. Nelson Rodrigues. O grande Nelson Rodrigues, e eu até coloquei um tweet do Nelson Rodrigues quando nós estávamos conversando aqui. Tratar desse vazio, né? Como era, por exemplo, como Cartola tratava o vazio, por exemplo, do adultério, né? O mundo é um moinho. Ele trata exatamente do vazio que é um adultério. Exato. Né? E traz valores, traz a beleza, traz a dor, isso é drama, isso é arte. Exato, exato. E como é que era o formato como é que está sendo o formato do que está chegando para você lá? Eu queria que você comentasse aquele como é que é o ditador. Assim, por exemplo, um projeto que agora o Ministério Público está me intimando por conta justamente de uma peça que eu não aprovei. Não é que eu tenha censurado, inclusive ela vai estrear agora em algum lugar aí, porque a Lei Youssef deu para ela um palco, claro que sim. Porque assim é só sobre propagação da agenda ideológica esquerdista, progressista. Então, eu não aprovei um espetáculo que tinha como tema uma ideia de fascismo tropical, na qual o presidente daria um golpe de Estado e criaria e instauraria o fascismo no Brasil plenamente e criaria campos de concentração para artistas homossexuais, negros, mulheres, algo desse tipo. Então, assim... Já povoando o imaginário das pessoas. Claro. Então, assim, você quer fazer uma peça sobre política? Pega o Júlio César, do William Shakespeare. O Júlio César, do William Shakespeare, é uma peça que mostra como o processo histórico é complexo. Como a sombra totalitária habita todos os projetos políticos, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, porque habita o coração de cada um de nós. Então, tem sempre a ver com o desvelamento da complexidade humana. Vejam, uma sonata de Beethoven é de esquerda ou de direita? Uma partita do Bach é de esquerda ou de direita? Hamlet, do Shakespeare, é de esquerda ou de direita? O Inimigo do Povo, do Ibsen? Bonitinha, mas Ordinária, do Nelson Rodrigues? Não, elas não são nem de um lado nem do outro. Elas são obras polissêmicas que falam sobre quão complexa é a nossa humanidade. E ao fazerem isso, por gravitação inevitável, dignificam todas as vidas humanas. Quando você faz um espetáculo para reduzir o ser humano a uma categoria ideológica, você destrói a nossa humanidade. E o teatro brasileiro ficou infestado de atrocidades, na medida em que essas obras que pululam. O Sesc, por exemplo, é o maior propagador da agenda progressista, o Sesc São Paulo, do Brasil. Quer dizer, você só tem em cena a redução da nossa humanidade a categorias ideológicas.
Qual é a sua categoria ideológica? Qual é a sua categoria ideológica? Você não é um ser humano. Você não tem complexidade nenhuma. Você não é atravessado por afetos múltiplos. Não. Você se reduz a uma categoria ideológica. E isso tudo é trágico para a população brasileira. Absolutamente trágico. Na medida em que adoece o nosso espírito. Eu tenho um trecho aqui de um artigo do professor Olavo de Carvalho, Causas Sagradas. O artigo é de 17 de janeiro de 2012, onde o professor Olavo de Carvalho diz o seguinte: a mais criminosa ilusão da modernidade foi persuadir os homens de que podem enobrecer-se mediante a identificação com uma causa. Exato. Aspas. E ele continua, quando na verdade todas as causas, enquanto nomes de valores abstratos, só adquirem valor concreto pela nobreza dos homens que a representam. Perfeito, lindo. Como sempre, o Olavo tem razão. Olavo tem razão. Como sempre. Tá no Histéricos do Poder, né? Posso fazer uma propagandinha aqui, né? Histéricos do Poder está na nossa livraria, número 8 da coleção. Tá aqui a coleçãozinha aqui atrás. E sempre quando eu gosto de falar de que não é uma causa que vai enobrecer uma pessoa, mas é a pessoa, pela sua nobreza, que pode enobrecer, sim, uma causa, é o contrário. Ou seja, não sou eu que vou defender o meio ambiente, os negros, homossexuais, que vou ser santificado por isso. Pelo contrário, tudo aquilo que eu quero defender é que será, sim, glorificado por causa da nobreza da pessoa humana. Né? Então, perfeito. Olavo é foda. Né? Perfeito. Olavo é foda. Agora, como que você enxerga a visão dessas pessoas? Nós estávamos conversando aqui com um outro grande artista, né? A gente não pode nem mencionar. Olha a situação que nós encontramos. Não podemos mencionar o nome dos artistas que nós estávamos conversando, senão eles serão trucidados, crucificados, nunca mais terão espaço na mídia brasileira. Não vamos falar o nome da pessoa, mas nós estávamos falando aqui que o problema não é só dinheiro. Porque muita gente pensa assim, tá perdendo graninha, tá perdendo dinheiro e tal. Não é só dinheiro, né, Alvin? Existe um outro problema. Como é que você enxerga isso? É muito complexo, assim. Existe realmente, assim, essa redução do teatro a um veículo de propaganda ideológica de esquerda, isso foi implementado globalmente, sobretudo a partir do teatro alemão, né? E chegou ao ápice no Bertolt Brecht. Bertolt Brecht era um comunista que professava coisas tais como: no período inicial de implantação do regime, todos aqueles contrários, ou mesmo os que problematizem, questionem a revolução, deverão ser presos e mortos. Então, a gente está falando desse homem. Nunca criticado pela esquerda, vale lembrar. Não, jamais. Ao contrário, nunca a referência absoluta. E a gente não cria nada aqui no Brasil, na verdade. Isso começou na Europa, isso começou na Alemanha, se propagou pelo teatro mundial, a tal ponto que as pessoas se convenceram de que, para elas terem valor, elas precisavam fazer do teatro um veículo de conscientização, de pensamento crítico, de consciência social, de luta política. Olha que loucura! Nós não teríamos os trágicos gregos, nós não teríamos William Shakespeare, nós não teríamos toda a história da dramaturgia internacional se alguém pensasse dessa maneira. E a partir daí as obras são completamente descartáveis, porque elas atacam apenas aspectos, elas só visam convencer as pessoas didaticamente. Inclusive o Brecht lançou esse conceito de peça didática, que é uma peça feita justamente para doutrinação direta e específica para aderência à causa da revolução. Então acho que tem muita gente aqui no Brasil, no mundo, que realmente acredita nisso. O left brainwashing foi tão forte que acredita mesmo que só tem valor, só tem nobreza como indivíduo na medida em que defenda essa causa e que faça do teatro, da sua arte, um veículo de propagação dessa agenda. Caso contrário, ele não é um ser humano digno. Caso contrário, ele não é um ser humano que ama o outro ser humano e que está lutando contra as injustiças sociais. Então existem essas pessoas que realmente são os idiotas úteis, que realmente sofreram uma lavagem cerebral tão profunda que não conseguem ver de outra forma.
existem aqueles que têm ganhos pessoais também. Muitos que têm ganhos pessoais diretos. Talvez por consequência de adesão a essa mentalidade. Não, e também por uma defesa mesmo, assim, existe uma esquerda uspiana em São Paulo que domina o Teatro de São Paulo e que ganha todos os anos todos os editais e todas as premiações e todos os patrocínios, que eu não acredito que aquelas pessoas sejam comunistas realmente. Eles encontraram um nicho de mercado. Olha que loucura, são comunistas que encontraram um nicho de mercado e que dominam. Onde ele pode sobreviver. Onde ele ganha muito dinheiro. Porque se ele sai dali, a capacidade criativa dele na arte é desprezada e não pode ter, e não terá nem sequer nenhum tipo de adesão, né? A capacidade criativa dessa gente é zero, Alan. É zero. Zero. Essas obras, inclusive, e aí eles têm uma defesa, por exemplo, do Adorno, por exemplo, que diz que o conceito de obra de arte é uma mistificação burguesa. Então, a partir daí, você, ao ser um artista, você não precisa fazer obras de arte, você só precisa fazer, doutrinar na ideologia da esquerda. Então, nesse sentido, você não pode aferir esteticamente um espetáculo. A maioria dos críticos, pensadores, teóricos do teatro brasileiro não acredita na possibilidade de se aferir esteticamente um espetáculo. Ou ele propaga a revolução, ou ele não é nada. E qualquer aferição do ponto de vista estético é uma mistificação burguesa. Então a mediocridade dessas pessoas se defende pela escola de Frankfurt. Se defende pela escola de Frankfurt. O cara, não, eu sou muito ruim artista. Porque bons artistas, isso é uma questão, isso é uma coisa de burguês. Tem que ser ruim mesmo, mas tem que doutrinar dentro da agenda esquerdista. Ou da agenda comunista, alguns são eminentemente comunistas, e outros são esquerdistas progressistas. A gente tem de tudo nesse meio. Tem gente que está nessa por dinheiro, por poder, por agregação de um valor, porque o cara se torna um herói automaticamente na medida em que ele está dizendo que estamos vivendo num fascismo, né? Eles vivem em busca de um fascismo imaginário. O cara se torna um herói automaticamente. Ele pode ser um péssimo ator, ele pode não saber falar em cena, não saber se mover em cena, não saber construir uma situação poética em cena no trabalho dele, mas se ele diz que estamos vivendo um regime fascista, se ele grita Marielle presente, se ele grita Lula livre durante a peça, ele é aplaudido de pé por 15 minutos. Eu vi isso acontecer diversas e diversas vezes. Resultado, toda essa redução da arte a esse veículo de propaganda ideológica significa a morte da arte. E com a morte da arte, a gente tem o adoecimento da população brasileira. O que a gente, dentro do governo, está tentando fazer agora nessa guerra cultural é redignificar, trazer de volta o conceito de obra de arte, promover um renascimento da arte no teatro brasileiro e oferecer tudo isso com total acessibilidade à população. É porque até mesmo Dostoiévski não é de direita, né? É porque na cabeça deles, por exemplo, você está fazendo agora os demônios, né? Exato. Na cabeça deles isso é uma ode ao fascismo, uma ode ao totalitarismo. Né? Dostoiévski. Agora sim, é engraçado que desde que eu falei que eu ia encenar os demônios do Dostoiévski, os ataques pioraram muito. Porque assim, eles têm muito, muito medo de que a sua estratégia de manipulação psíquica, de que o método através do qual se promove a cooptação de jovens mentes incautas seja exposto cenicamente. Eles têm medo disso. Medo profundo. Houve uma declaração na revista Época de um ator que trabalhou comigo em vários espetáculos e que se manteve anônimo, mas eu intuo quem seja, mas pouco importa o nome, que diz o seguinte: a classe teatral está toda com o pé atrás, está com medo. Medo de quê? Porque eles sabem que eu não vou parar. De fato, ele tem razão, esse ator, seja de quem for, porque eu não vou parar. Eu não vou parar porque me foi dada uma missão, repito, em primeiro lugar por Jesus Cristo, em segundo lugar pelo presidente Jair Bolsonaro, um homem em quem eu confio 100% e para Jesus e para ele eu estou dando a minha vida nessa luta, que é a missão de trazer de volta a dignidade da arte e, por conseguinte, da população brasileira. Eu vou até o fim nessa luta. É engraçado que hoje, por exemplo, eu não tenho para onde fugir, Alan.
se eu saísse do governo, eu teria que criar galinhas no interior, porque eu não tenho mais como trabalhar no teatro brasileiro. Eu sou o homem hoje mais odiado do teatro brasileiro. E talvez, mesmo sendo mais premiado. E talvez o homem mais, um dos homens, e talvez o homem, não, certamente o homem mais odiado da cultura brasileira como um todo. E assim, na verdade eu acho que eu não poderia nem ir. Tive uma conversa com o presidente, eu comentei isso com ele. Talvez eu não pudesse nem ir criar galinhas no interior. Talvez eu tivesse que sair do país. Eu estou tendo um número de ameaças de morte muito grande. Já foram me procurar pessoas alteradas, segundo me contaram os seguranças. Foram me procurar em São Paulo, foram me procurar aqui em Brasília. Um sujeito agora, semana passada, altamente alterado, acompanhado de outros sujeitos, veio perguntar se o Alvin estava lá. Então, assim, ameaça de violência física, dos caras me baterem, ou coisa que o valha, isso tem pululado o tempo inteiro. A ameaça de a destruição da minha reputação como artista, através da difamação completa da minha pessoa, dessas pestes de fascista, nazista. Agora, essa grande denúncia da Veja acerca de nada, na medida em que nenhuma verba foi destinada para lugar nenhum ainda, os processos estão sob análise ainda, e qualquer irregularidade nos processos será sanada antes de um contrato ser assinado. A mentira descarada... isso que eu ia falar, chegar a mentir, né? A mentira descarada acerca de que eu queria dar 3,5 milhões para minha mulher. Quer dizer... Conta isso pro pessoal em isso detalhes, isso aí, isso é a Veja soltou uma matéria dizendo que Roberto Alvim, diretor da Funarte, agrediu Fernanda Montenegro. Eu a agredi. Ninguém fala que ela desrespeitou a mim e a mais de 50 milhões de brasileiros ao mentir descaradamente numa revista. Então, assim... Só uma pausa, rapidinho. A Tamires está aqui ainda ou não? A Tamires de Paula, que foi sim agredida por um deputado, né, do PT, ninguém solta uma nota. Você critica num texto a Fernanda Montenegro e você a agrediu. Agredi violentamente. A Benedita de Souza falou hoje... Benedita da Silva, desculpa. Benedita da Silva falou hoje que na Câmara dos Deputados que eu fui extremamente grosseiro e agressivo, violento, algo assim, ao chamá-la de mentirosa. Tá louco. Eu apenas respondi a uma agressão que eu e milhões de brasileiros e o presidente Jair Bolsonaro sofremos. Claro. E vou defender esse governo até o fim, porque confio plenamente e me alinho 100% com os valores e com os princípios da civilização judaico-cristã. Defenderei essa civilização, a maior civilização da história da humanidade, que tanto construiu no campo da arte e da cultura. Defenderei essa civilização até o final. Mas essa história da revista Veja, a minha mulher, aqui em Brasília, que é uma atriz consagradíssima, Juliana Galdino, uma atriz que já tinha ganho todos os prêmios do teatro brasileiro antes que eu a conhecesse. Portanto, tem um currículo consagrado que garante uma inexigibilidade ali. Ela ia assumir a função de atriz no meu espetáculo, já vista que há 14 anos ela trabalha como atriz protagonista em todas as minhas mais de 100 peças de teatro. Tá. Então ele assumia essa função e ia assumir a coordenação geral das atividades do Teatro Plínio Marcos aqui, já vista que não posso fazê-lo porque eu sou do governo. E outros diretores vão assumir isso em todos os teatros da rede federal. Muito bem. Ela não ia receber nenhum salário. A princípio, ela ia receber um salário, como os outros diretores todos. Depois eu pensei, bom, se ela receber salário, talvez caracterize isso como nepotismo, embora ela seja altamente capacitada para exercer a função dela. Então tirei o salário dela. E ela ia trabalhar como voluntária. O jurídico da Funarte virou para mim, enfim, pessoas que trabalham ali dentro da Funarte, advogados, mas falaram assim, olha, não pode a sua mulher assumir, mesmo com o currículo dela, porque isso configura conflito de interesses no aspecto jurídico. E eu tirei ela com muita dor no coração do projeto e coloquei um outro diretor artístico para assumir o teatro aqui, e ela não vai atuar mais na minha peça. Então ela está sendo impedida de trabalhar como atriz enquanto eu estiver no governo, o que causou um drama muito grande na minha casa. Um drama terrível. Você imagina uma atriz que trabalha em 3, 4, 5 espetáculos por ano, agora não pode mais trabalhar. Muito bem. Os funcionários da Funarte vazaram para a Veja esse documento, dizendo que eu queria dar 3,5 milhões para minha mulher. A minha mulher ia trabalhar de graça num projeto que custa, no total, 3,5 milhões.
3 milhões e meio para fazer a montagem de espetáculos, a viagem dessas peças pelo Brasil inteiro. Em todos os estados. Uma série de atividades formativas, publicação de livros. Então, assim, esses 3 milhões e meio de reais são para cobrir um projeto que envolve cerca de 100 empregos diretos. Não era para minha mulher. É uma insanidade se pensar que alguém poderia assinar um documento oficial de um pedido de um projeto para dar 3 milhões e meio para sua própria mulher num projeto registrado em ata. Ninguém pode ser tão burro assim. Então, assim, burro de achar que isso seria, que alguém faria isso. Sim. Então, quer dizer, toda a corrupção que o PT fez não foi assinando documentos oficiais, né? Foi por baixo dos panos. Então, assim, são acusações sórdidas que só visam uma coisa, no velho esquema do Antônio Gramsci: desacreditar, destruir a reputação do seu opositor. Elas não visam me atacar, eles visam atacar o governo do presidente Jair Bolsonaro, enfraquecer esses projetos incríveis da cultura, fazer com que eles não aconteçam. Estão agora tentando de todos os jeitos, inclusive servidores da Funarte, meio por informações que eu tive, quase ameaçaram uma greve geral na Funarte para me impedir de trabalhar. E então, assim, uma exoneração que eu fiz na Funarte, desde que eu entrei na Funarte, de uma pessoa do Complexo Cultural da Funarte de São Paulo, que disse que faria as peças que quisesse fazer à minha revelia, quando ela é subordinada a mim. Exonerei essa pessoa por uma justa causa evidente, uma pessoa que disse que não respeitaria as minhas decisões. Isso foi motivo de matérias no jornal O Globo, matérias na Folha de São Paulo, matérias em todos os jornais. Então, qualquer coisa que eu faça, qualquer movimento que eu faça, Alan, é atacado por uma massa de gente em redes sociais e por um ativismo jurídico. Organizado, orquestrado. Vale lembrar isso. Eu estou respondendo a um processo e outros processos estão sendo preparados contra mim, mas agora eu já respondo a um processo feito pelo Sindicato de Atores do Rio de Janeiro, por eu ter ofendido a Fernanda Montenegro. Eles se sentiram ofendidos por tabela. Então estão me fazendo um processo pedindo 30 mil reais por danos morais. E outros processos estão a caminho. Então, assim, realmente uma tentativa de me calar, de me impedir de trabalhar. É óbvio que o processo não irá adiante, porque quem realmente pode fazer alguma coisa seria a Fernanda Montenegro. Eles só querem te dar trabalho, né, e que a direita aprenda com isso, né? O processo não irá adiante, mas vai dar trabalho. Você vai ter que pegar o advogado, você vai ter que pagar o advogado. Por mais que você ganhe, só vai pagar os honorários do advogado, mas você vai perder tempo, vai ter dor de cabeça, né? E é isso que eles fazem. Agora, hoje chegou, só um adendo nisso aqui, hoje chegou para mim um questionário da revista Veja acerca de milhões de pontos dos processos de todos os teatros da Rede Federal. Um questionário que, assim, parar para responder a uma coisa como essa, chovem denúncias diariamente na Funarte, me perguntando sobre os mesmos pontos, questionando os mesmos pontos. Assim, quando você para responder dezenas de acusações infundadas na medida em que eu ainda não consegui fazer nada efetivamente, são projetos que ainda estão sob análise, sendo pensados. Mas quando você tem que parar para responder à ouvidoria dezenas de denúncias diariamente, o que ele está fazendo com você? Impedindo você de trabalhar, impedindo que você tenha tempo para realmente fazer o que você tem que fazer, cumprir a sua missão. Agora vamos lá. Essas pessoas que estão te criticando, processando, fazendo assassinato de reputação, algum dia eles já fizeram alguma crítica às regras que o Stalin fazia para as peças teatrais? Não, jamais, jamais. Você pode dar um exemplo de como é que eram as peças teatrais na época do Stalin? Claro que sim. O Stalin obrigava os artistas de teatro, depois que tomou o poder na União Soviética, obrigava que todas as peças tivessem uma grande foto, um grande banner em cena com o rosto do Stalin, independente do que você estivesse montando. Se fosse um Molière, você teria que ter ali a foto do Stalin em cena. Um grande diretor de teatro russo, Meyerhold,
né, o segundo maior diretor de teatro russo da história, o primeiro Konstantin Stanislavski e o segundo Meyerhold. O Meyerhold se recusou a colocar numa montagem dele a foto do Stalin em cena. Afinal de contas, a montagem não tinha nada a ver com esse assunto. E ele foi, a esposa dele, que era a atriz protagonista das obras dele, foi assassinada com dezenas de facadas no rosto. O Meyerhold foi preso, passou anos na cadeia sendo torturado diariamente, até que o Meyerhold escreveu uma carta para o Molotov, o braço direito do Stalin. O Meyerhold e o Molotov tinham sido amigos na universidade, quando estudantes, pedindo para ser libertado, dizendo que não ia fazer mais nada contra o Stalin, que ia obedecer tudo que o Stalin falasse e tudo mais, só queria sair da prisão porque estava sendo torturado há anos, décadas. E aí o Molotov virou pro Stalin e falou: camarada Stalin, Meyerhold está preso há tanto tempo, a esposa dele foi assassinada, ele é torturado todos os dias, ele está pedindo para sair da prisão. Será que a gente não pode dar um jeito? E aí o Stalin, com a calma de tigre que o caracterizava, ergueu os olhos e disse: Meyerhold quer sair da prisão? Sem problemas. Será fuzilado amanhã de manhã. E essa foi a morte do Meyerhold. E assim como Meyerhold, Gorky, o grande ator, o grande autor, dramaturgo Máximo Gorky, né, que escreveu Pequenos Burgueses, que foi um dos grandes gatilhos para a Revolução Russa, uma das grandes armas para que a Revolução Russa se implementasse. Gorky, que era um comunista, depois que Stalin chega ao poder, Stalin, primeiro, proíbe Gorky de dar declarações públicas e de escrever qualquer coisa nos jornais. Segundo, proíbe Gorky de sair de casa. Depois, envenena o Gorky, segundo o próprio Trotsky afirmou, com doses paliativas de cianeto na comida, cianureto na comida. Quando o Gorky morre, Stalin faz uma grande estátua para Gorky. Então Stalin era um filho da puta dessa natureza. Eu já vi dentro do meio teatral de São Paulo, por várias vezes, grandes figuras do meio teatral dizendo que Stalin tem que ser revisto. Porque Stalin foi difamado pelo capitalismo, mas foi um grande homem. Basta dizer que em 2017, quando fez 100 anos da Revolução Russa, a Revolução Russa foi incensada em câmaras de deputados, na USP e pelo Teatro de São Paulo. Incensada, sem nenhuma crítica ao que aconteceu na Revolução Russa. Uma revolução na qual todos os grandes artistas russos foram perseguidos, mandados para gulags, para campos de concentração na Sibéria e morreram por trabalhos forçados. Todos os artistas. Se eu estivesse vivo naquela época, eu seria mandado para um campo de concentração onde morreria de tanto trabalhar na neve. Se não fosse o Bolsonaro agora, por exemplo. Pois é, então assim, acusa-se o Bolsonaro de estar implementando um regime de perseguição das pessoas e de criação de campos de concentração para negros, mulheres, homossexuais, que foi exatamente o que os comunistas fizeram todas as vezes que chegaram ao poder. Todas as vezes que chegaram ao poder. Então assim, o que eu digo disso para Fernanda Montenegro, eu estendo para toda a classe teatral brasileira. São cúmplices de genocidas, fazem parte de partidos políticos, são apoiadores de partidos políticos, que são genocidas, cúmplices de genocídios históricos, que ainda acontecem agora no século XXI, plenamente. Eu quero até dar um exemplo aqui, ó. Ativista LGBT russa é assassinada a facadas em São Petersburgo. Ninguém falou nada. Não, ninguém falou nada. Isso aqui é matéria de 23 de julho de 2019. É porque isso não serve à causa. Então isso é jogado para debaixo dos panos. Evidentemente que isso não serve à causa. Negros, mulheres, homossexuais são usados como massa de manobra por essas pessoas. E não percebem que eles são idiotas úteis, essas pessoas. Eles são a imagem que a esquerda precisa para chegar no poder através dos seus nobres discursos que apenas travestem as intenções mais sórdidas de tomada ditatorial do poder, tomada totalitária do poder. E essa separação da sociedade em grupos antagônicos, o fomento a esses antagonismos para a criação de caos social. Ora, evidentemente que nenhum desses partidos quer que o Brasil prospere. Eles não estão interessados no povo brasileiro em absoluto. O que eles estão interessados é na criação do máximo possível de caos através do impedimento da realização de medidas, de políticas públicas para o governo Bolsonaro, para
que então o governo caia. E estão fazendo isso no campo da cultura, e é engraçado isso, Alan, perceber como o campo da cultura, que a princípio não fez muito parte na essência do discurso do governo, como esse campo da cultura, que agora está sendo finalmente olhado, é crucial para essas pessoas, é crucial para eles, é o lugar hegemônico de onde eles propagam, ditam toda a mentalidade do povo brasileiro. E quando eu ameaço a entrada nesse lugar, quando eu ameaço essas pessoas ao não permitir que elas usem dinheiro público e estrutura pública do governo federal, elas podem usar do governo municipal, do governo estadual, elas podem fazer as peças delas aonde elas quiserem. Aliás, o jogo é muito desequilibrado na medida em que 99% das instituições de cultura do Brasil apoiam essa agenda. Então dizer que eu estou coibindo, censurando alguma coisa é uma insanidade. Eu estou apenas dizendo que com dinheiro público nos espaços da rede federal de teatros não será mais feita propaganda ideológica. Serão feitas obras de arte. Ora, é pedir muito dizer que espaços como teatros devem sediar obras de arte? Não foi para isso que esses espaços foram construídos efetivamente? Então é só o que eu estou querendo fazer. Trazer de volta obras de arte para espaços de onde elas nunca deveriam ter saído. Trazer de volta o conceito de excelência na formação artística, através do Conservatório Brasileiro de Teatro, por exemplo, a primeira escola federal de excelência para a formação de novos artistas de teatro, de novos dramaturgos, novos atores, novos diretores de teatro, que estejam alinhados com essa ideia de que o campo da arte é um campo sagrado, porque é o campo da poesia e não o campo do discurso político dirigista. Vamos parar de promover o genocídio e vamos promover a beleza. É pedir muito isso? Exatamente. Promover a beleza, promover a grandeza e a complexidade da nossa humanidade. Alvin, muito obrigado pela sua coragem, muito obrigado pela sua luta. Eu sei muito bem, você é pai, a sua esposa e seu filho estão sofrendo todo esse tipo de ataque, de assassinato de reputação, processos na justiça, difamação, perda de amigos, inúmeros, né? A gente conversou bastante aqui sobre isso antes de entrarmos ao vivo. Obrigado por lutar pelo futuro dos meus filhos. Obrigado por fazer isso. Pensando nisso, ver o Alan agora com o bebê dele no colo, pensando nisso que você ganha forças para continuar. Confesso a você, Alan, que nas últimas 2 semanas eu pensei em desistir, viu? Pensei mesmo. Pensei em desistir porque eu falei, isso não é vida, cara, isso não é vida. Não é vida você ser acordado todo dia às 6h30 da manhã porque mandaram um processo novo contra você, porque fizeram uma moção na Câmara dos Deputados, porque o Ministério Público está te processando, porque a revista Veja está lançando um documento confidencial, um documento interno que foi vazado para ela, para te difamar. Só tudo mentiras, tudo calúnias, tudo difamação. Então assim, eu pensei, eu só queria estar fazendo as minhas peças de teatro e dando as minhas aulas para formar artistas no Brasil. Artistas de excelência no Brasil. É só o que eu queria estar fazendo. Mas Jesus Cristo me deu uma missão e vai saber por quê. Os mistérios são insondáveis. Usou o presidente Jair Bolsonaro também para me estender a mão quando eu estava caído. Então assim, cara, por mais que isso esteja além das minhas forças, ou pelo menos aparente estar além das minhas forças, eu não tenho opção senão continuar nessa luta pelo seu filho, pelo meu filho, por um povo que foi tão massacrado, com tantas atrocidades nos últimos tempos, tão vilipendiado na sua dignidade. Eu tenho que continuar nisso aqui e buscar forças realmente em Deus e na nobreza de um cara que aguentou muito mais do que eu até agora. Inclusive até aguentou um atentado direto à sua própria vida, que é o presidente Jair Bolsonaro. Busco forças em Deus, busco forças na minha família, busco forças no seu filho e busco forças no presidente Jair Bolsonaro. É a minha missão. É emocionante. Não confesso que eu nunca imaginei que o Brasil pudesse reunir tantas pessoas com paixão e amor pela pátria, pelo resgate da nação, não para um projeto político, ideológico, mas simplesmente por resgatar nossos valores, a nossa história, a nossa identidade.
né? Não incensar genocidas, não incensar totalitarismos e simplesmente promover aquilo que tanto nos une, né? Que é a alegria, o lúdico, o amor à família, os valores, aquilo que realmente faz com que uma sociedade cresça artística, intelectualmente e não aquilo que nos deprecia, né? Então, muito obrigado a você que está nos assistindo, pela sua audiência, pelo seu carinho, né? Ao Alvin e por tantos outros brasileiros. Cara, Deus te abençoe muito. Amém, você muito, também. Tá bom? Pessoal, tá tarde, né? Eu tenho esposa, bebezinho. Antes de entrar no intervalo que eu tava trocando a fralda do meu filho. Então, a gente não vai ter tempo hoje para ler todos os superchats. Eu quero agradecer todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente precisa terminar o programa. Então, aqui eu encerro dizendo que aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Terminou o boletim, dobre os joelhos, peça a Deus por nós e pela nossa nação e que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.